Salve, salve, meus queridos amigos e assinantes do Blablalogia. Com vocês de novo, Terra Negra. E agora nós vamos cair numa polêmica, mas numa polêmica muito forte. Será que no Brasil temos ou não temos montanha? Vamos mergulhar nessa polêmica junto com Terra Negra. Desce a vinheta aí. Fala, meu querido. Cetáceo. Estamos aqui no alto da Serra do Espinhaço, um dobramento antigo, uma cadeia de montanhas aqui em Minas Gerais, município de Morro do Pilar. Inclusive estamos constatando aqui o efeito já da orogenia sobre o clima. Estão percebendo que nós temos aí uma neblina. Inclusive forte, tá agradável demais aqui, viu? 8 horas da manhã, temperatura agradabilíssima. Mas afinal de contas, na história da geologia, as montanhas sempre exerceram um grande interesse nos estudos científicos. Vamos lembrar que já na Grécia Antiga, Aristóteles e Pitágoras imaginavam que as montanhas teriam sido formadas por vendavais subterrâneos que teriam provocado um entumecimento no interior da Terra. Já mais tarde, no século XVII, Steno foi, por exemplo, o primeiro a constatar a relação entre as deformidades das rochas e a formação, efetivamente, das montanhas. E de Saussure foi um cara muito importante para a história da geologia, porque foi o primeiro a estudar a relação da formação das montanhas com as sucessivas fases geológicas. Porque, afinal de contas, as montanhas são espécies de janelas geológicas, ou poderíamos até falar em livros geológicos. São vários processos, várias fases de formação envolvidas ali. Então, qual seria a definição de montanha? Na realidade, não devemos entender a montanha como uma forma de relevo específica, ou seja, não devemos caracterizar a montanha por sua morfologia, nem pela faixa altimétrica que ela ocupa. Nós temos que classificar as montanhas pelos seus processos de formação, a relação da sua estrutura com o seu processo de formação. Na realidade, são 3 processos que envolvem a formação de montanhas na superfície: processo vulcânico, os processos de falhamento e os processos de dobramento. Então, na realidade, vamos caracterizar esses processos no entendimento da formação das montanhas. São 3 os processos responsáveis por formação de montanhas. O primeiro estaria atribuído ao vulcanismo. Vulcanismo que, em função do acúmulo de material magmático, bem como dos materiais oriundos do fluxo piroclástico que se acumulam nas vertentes dos vulcões, acabam apresentando o soerguimento dessas mesmas porções de terra. Isso seria interessante como a exemplificação do Vesúvio, na Itália, o Orros del Salado, que é um vulcão, uma montanha tão elevada quanto o Pico do Aconcagua, na Cordilheira dos Andes, no Chile, e também, como exemplo mais interessante, seria o Mauna Loa, no Havaí, que justamente desde a sua base até o topo possui 10.000 metros de altura. Não figura na lista das grandes porções montanhosas do mundo, porque acima do nível do mar possui apenas 4.000 metros. O segundo fator motivador seria justamente oriundo das forças extensionais, da quebra de uma placa tectônica. Essa quebra é conhecida como rifteamento. O exemplo mais interessante que nós temos hoje no planeta seria o Rift Valley africano, em que, após um rompimento dessa mesma placa tectônica, alguns blocos serão soerguidos, outros serão rebaixados,
e isso determina o surgimento de montanhas. O terceiro processo já seriam a partir das forças compressivas, responsáveis por formação de grandes dobramentos em função de convergência de placas tectônicas. Essas são as cordilheiras montanhosas mais clássicas do planeta, bem como a Cordilheira do Himalaia e a Cordilheira dos Andes no Chile. Serra Geral, Serra Principal ou a Grande Serra. A expressão Serra do Espinhaço surgiu com o naturalista alemão von Ruyschweger, o Barão de Schweger, que atuou aqui no Brasil no início do século XIX. Schweger atuou como geólogo, naturalista, mineralogista e engenheiro de minas. E para ele, a Grande Serra, ou a Serra do Espinhaço, muito além de um divisor de águas, era também um importante divisor biogeográfico e geológico. O relevo da Serra do Espinhaço é composto também por escarpamentos montanhosos, como esse aqui, formados por quartzitos, que são rochas metamórficas. Além de quartzitos, aqui nós encontramos rochas metasedimentares, como metasiltitos, metafilitos e também metaconglomerados. O interessante é que o quartzito é uma rocha metamórfica que veio da transformação de arenito. Há muito tempo atrás, esse ambiente aqui, onde nós nos encontramos hoje, a Serra do Espinhaço, já foi um ambiente marinho, lacustre e também com muita deposição fluvial. Essas rochas sedimentares se formaram há aproximadamente 1,7 bilhões de anos e no final da era pré-cambriana, aproximadamente 600 milhões de anos, o processo de colisão que envolveu uma antiga placa, onde hoje está aqui a placa sul-americana do Brasil e a placa africana, naquele processo de formação da Pangeia, deu origem a esses dobramentos. E aí vale ressaltar que os arenitos daqueles antigos ambientes marinhos sofreram metamorfismo, provocado pelo aumento da pressão. E o arenito, quando passa pelo processo de metamorfismo, dá origem a essa rocha, o quartzito. A Serra do Espinhaço tem uma orientação geral, um alinhamento aqui, norte-sul. Mas um aspecto muito interessante aqui é o mergulho das estruturas rochosas desses quartzitos. O mergulho de aproximadamente 30 graus, fruto do empurrão que foi de leste para oeste, gerando esse mergulho. Essas são as famosas napes de cavalgamento. Agora, um ponto também bacana da gente falar é que as populações tradicionais aqui da região da Serra do Espinhaço associam esse mergulho aqui ao dilúvio. Na época do dilúvio, segundo reza a tradição, as águas correram daqui para o Atlântico e, ao se deslocarem, forçaram as rochas para essa posição. Nós estamos aqui situados no sopé da Serra do Espinhaço. E vamos entender então o que seria capaz de formar um dobramento, uma montanha. Basicamente, os esforços tectônicos podem ser divididos em três. Esforços de cisalhamento são aqueles responsáveis, por exemplo, por gerar os limites tangenciais transformantes, como a gente pode observar na famosa falha de Santo André, na Califórnia, bem como também na falha de Anatólia, na Turquia, e fica o convite para vocês aqui agora acessarem o card que está aqui acima no vídeo do Mar Morto. Explicamos nesse vídeo que o Mar Morto foi gerado justamente como uma depressão absoluta no contexto de uma falha tangencial. Interessante também exemplificarmos o segundo tipo de força tectônica que atua no nosso planeta. São as forças extensionais, como já foi dito, forças capazes de quebrar uma placa tectônica ao meio, produzir um rift. O grande exemplo mundial que nós temos seria o Rift Valley africano. Tá? E o terceiro tipo de conjunto de forças seriam as forças compressionais.
grande foco de estudo do vídeo de hoje para o Blablalogia. Quando duas placas tectônicas se convergem, independente das suas características, nós temos formação de dobramentos, formação de áreas montanhosas como essas que nós estamos e que nós visitamos recentemente. Vale a pena destacar que uma placa tectônica, um fragmento da nossa litosfera, tem bilhões de toneladas de rocha. Você já pensou o que são bilhões de toneladas de rocha se chocando com outros bilhões de toneladas de rocha? O produto dessa convergência será dobramento rochoso e falhamento rochoso. Trocando em miúdos, algumas rochas possuem ductibilidade, possuem capacidade de apresentar um comportamento plástico, ou seja, se modificarem, se comprimirem, ou então elas vão apresentar fraturas, quebras. Essas fraturas e dobras podem ser de centímetros, poucos centímetros, ou até dezenas de quilômetros. Quando nós estamos falando, então, de forças compressivas entre duas placas tectônicas formando montanhas, vale a pena a gente ressaltar duas grandes cordilheiras. A primeira, Cordilheira do Himalaia, quando o subcontinente indiano se convergiu com o continente eurasiático, e a segunda, que vale a pena a gente destacar mais do que nenhuma outra, uma vez que nós fomos recentemente para a Cordilheira dos Andes. Se você clicar no card que está aqui em cima, você vai ter acesso ao vídeo de como a Cordilheira dos Andes foi formada. Basicamente, nós temos a força compressiva entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Quando apresenta-se a convergência entre essas duas placas tectônicas, formamos um grande dobramento, além de falhamentos tectônicos. Esse dobramento soergueu e formou a nossa Cordilheira dos Andes, que você vai ver no vídeo a seguir. Agora, essa mesma cordilheira teve sua formação atrelada à Era Cenozoica. Por isso, nos últimos 65 milhões de anos, nós falamos que isso é moderno, que isso é jovem, que isso é recente. Entretanto, algumas outras montanhas já apresentam o seu processo de formação, a sua orogenia, a gênese de montanhas, atrelada a contextos pré-cambrianos. Então se liga aí. Pois é, então como o Vitor colocou, nós temos diferentes processos de dobramento em diferentes tempos geológicos. Então estamos aqui diante de uma estrutura que representa várias fases de orogenia dentro do pré-cambriano. Estamos numa estrutura reconhecida como um dobramento antigo, também reconhecida como um maciço. É preciso constatar que esses processos que culminaram com a formação desses dobramentos antigos, como entraram em estabilidade no final do pré-cambriano e início do paleozoico, foram intensamente desgastados por longas fases erosivas. Daí a sua morfologia mais aplainada. O processo erosivo trabalhou essas estruturas em milhões e milhões de anos. Devemos reconhecer também, isso é um fato, que quando falamos em dobramentos antigos, falamos de sucessivas fases de soerguimento. Falamos em diversos processos magmáticos, metamórficos. Então essas estruturas guardam uma complexidade litológica e estrutural muito grande. Dentro do Brasil, reconhecemos 3 grandes cinturões orogênicos. Nós temos o cinturão Brasília, temos o cinturão Paraguai-Araguaia e temos o cinturão Atlântico. Estamos situados exatamente nesse cinturão atlântico, que vai da região do Borborema, no Nordeste, até o Rio Grande do Sul. O cinturão atlântico compreende também a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar. E essas serras foram trabalhadas por sucessivas reativações de falha, por processos de dobramento complexos. Então, essa complexidade litológica toda vai culminar no quê? No grande aproveitamento mineral dessas formações.
São formações que guardam ricas jazidas minerais. E por isso mesmo, a geologia se dedicou tanto a estudar essas formações desde o início dos estudos geológicos aqui no Brasil. Pois bem, durante o processo de formação da Cordilheira dos Andes na costa ocidental da América do Sul, os reflexos dessa orogenia puderam ser percebidos aqui no Brasil. Entre o período Cretáceo, último período da era Mesozoica, e o início do Cenozoico, o Terciário, na porção leste brasileira, especificamente ali onde nós temos hoje a Serra do Mar e a Serra Mantiqueira, ocorreu uma reativação através de movimentos epirogenéticos. Quando nós falamos epirogênese, estamos falando de movimentos verticais da placa litosférica. Esse tipo de relevo geralmente está associado à formação de grabens e rushs. Essa reativação provocada pela orogenia lá na costa oeste da Cordilheira dos Andes recebe o nome de reativação vealdeniana. É isso aí, pessoal. Que conclusão nós chegamos aqui agora, após os dias de gravação dos vídeos das montanhas? É que no Brasil tem montanhas sim. Não que sejam aquelas montanhas recentes, né, como nós temos, por exemplo, na Europa, no enrugamento alpino, como os Apeninos, os Cárpatos, os Alpes. Nos Estados Unidos nós temos montanhas rochosas. E aqui na própria América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Nós temos montanhas, mas são montanhas mais antigas. E isso tudo foi comprovado aí ao longo do vídeo. Mas quando a gente fala em montanha, João, importância econômica, qual seria? Você mandou bem, PC. É por isso mesmo que temos as montanhas. Elas representam também uma geologia muito interessante a ser estudada, a ser pesquisada, pela sua importância econômica, né? A produção mineral, produção de minerais metálicos, produção de rochas para a construção civil, depende desses estudos geológicos. E também a sua importância ecológica, né? Temos as montanhas, uma diversidade de microclimas, de hábitats que vão diferenciar espécies, que vão diferenciar ambientes. Então, curtir as nossas montanhas e saber que o Brasil tem montanha mesmo, não é isso, Vitinho? É isso aí, moçada. Eu espero que o recado tenha ficado muito claro. E como eu costumo dizer, se você falar que montanha, que dobramento antigo não é montanha, só que foi formado lá atrás no pré-cambriano, eu quero agora que você me fale como é que você chama seu avô. Só porque ele é velho, só porque é mais velho, você não vai chamar de ser humano mais não? Chega lá pro seu avô e fala assim: ô, você é um animal. Nossa, não tem jeito, galera. Montanha é montanha, pô. Independente se é velho, se é novo, é montanha, beleza? Então fica aí mais esse recado da equipe Terra Negra para vocês. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. E para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, não deixe de mandar uma mensagem pra gente no nosso canal ou aqui nesse mesmo vídeo. Tá? Se inscreva no nosso canal, se inscreva no Blablalologia e ative o sininho para notificação. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, alô.